guerreiros e guerreiras, tudo bem? Hoje o nosso devocional é em Gênesis 22, a partir do verso 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Essa passagem é muito preciosa, né? Aqui, Deus coloca Abraão à prova para ver aonde está o coração de Abraão, onde estava o coração de Abraão. E hoje Deus está perguntando aonde está o seu coração. Hoje Ele está te pedindo o seu Isaque. Qual que é o seu Isaque? Será que é as suas circunstâncias que está impedindo de você buscar Deus? De ler a Bíblia, de ter intimidade com Deus? Quais são as distrações? Hoje Deus está pedindo a esse Isaque. Para Abraão, Deus pediu o filho. E não é fácil entregar o filho. E esse sacrifício que Deus pediu para ele é uma analogia ao sacrifício de Cristo ali na cruz. E que representa o que Deus fez por nós. Ele amou tanto a nós que mandou o seu único filho para morrer na cruz. E no caso de Abraão, Deus pediu o único filho dele para saber se o coração dele estava na promessa que Deus deu para ele, que foi o filho que Deus deu na velhice. Se estava nessa promessa, ele queria saber se o coração de Abraão estava em Deus acima de todas as coisas. Deus, Ele quer que amemos Ele acima de todas as coisas, acima dos presentes que Ele nos dá, das promessas. E no meio do caminho, o filho de Abraão falou assim: pai, aqui está a brasa e a lenha para o holocausto, onde está o cordeiro? E Abraão falou: Deus proverá. Olha a fé de Abraão. Abraão falou: Deus proverá. Porque ele acreditava que Deus ia prover. Ele tinha uma confiança tão grande em Deus que ele falou: Deus proverá, porque ele acreditava no coração dele, no fundo do coração dele. Porque Deus, ele foi fiel e cumpriu uma promessa na velhice dele. Então Deus era capaz de prover o cordeiro para o holocausto no momento certo, na hora certa. Mas ele foi firme na palavra que Deus colocou para ele sacrificar, o pedido de Deus. Ele foi obediente. Deus, ele quer nos ensinar a obediência. A obediência para Deus é muito importante. Então, se Deus está pedindo para você o seu Isaque, você tem que ser obediente e crer. Porque quando nós não somos obedientes, a gente põe tudo a perder. Abraão não, ele não pôs tudo a perder. Ele foi, preparou o holocausto e colocou o filho. E na hora que ele foi para consumar o ato, o anjo de Deus falou: pare. E ele ouviu a voz de Deus. Por que ele ouviu a voz de Deus? Porque ele tinha intimidade com Deus. Já pensou se ele não tivesse intimidade com Deus, ele não teria ouvido a voz de Deus? Muitas das vezes Deus tem falado conosco que nós não temos percebido. A gente às vezes fala: nossa, Deus não fala com a gente, Ele fala com a gente o tempo todo. Mas a diferença é que nós estamos distante dele. Abraão não, Abraão tinha intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus. Abraão descobriu o verdadeiro tesouro, que era Deus. Nossa, como é importante a intimidade com Deus. E aí, o que o anjo disse logo abaixo? Em Gênesis 15, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos. Olha que maravilhoso! Como é bom ser obediente. Quando nós somos obedientes, Deus nos abençoa. Porque Ele sabe que nosso coração está elevado a Ele, que nós amamos Ele acima de todas as coisas. E as bênçãos
corre atrás da gente. A falta de obediência põe tudo a perder. E o ato não foi consumado. Mas Abraão sacrificou o filho dele no coração. Por isso que Deus, pela segunda vez, falou essa bênção, que abençoaria a descendência dele. Tanto é que da descendência dele veio as tribos de Israel, as 12 tribos, que é muito importante para o cumprimento das promessas que Deus tinha para aquela época e para os dias de hoje. Para você ver como foi precioso o que Abraão fez, que através da descendência dele veio Cristo, que foi o que morreu na cruz por nós. E por isso que representa uma analogia do sacrifício de Cristo, e por conta desse sacrifício, Abraão foi considerado amigo de Deus. Então hoje, se nós sacrificarmos os nossos Isaac, nós também seremos considerados amigos de Deus. E Deus vai derramar as bênçãos quando nós reconhecemos a Cristo, quando nós temos uma vida de intimidade com Deus. Ele derrama as bênçãos que ele derramou ali para Abraão, porque nós também somos os filhos da promessa. Através do sacrifício de Jesus ali na cruz, nós também somos judeus. Então todas as bênçãos são para nós, e nós também somos considerados amigos de Deus. Então que nós venhamos, olhar para dentro de nós e ver o que Deus está nos pedindo, qual que é o Isaac, o que ele tem te pedido, aquilo que tem te tirado o seu foco, aquilo que tem tirado a sua atenção do alvo, que é Cristo, que tem te tirado da presença, quais as distrações que tem te impedido de ir buscar Deus, de ir para a igreja, o que tem te impedido? Será que é alguma circunstância? Deus, ele não causa problemas pra gente, mas muitas das vezes ele vai permitir para saber aonde está o nosso coração, aonde está o seu coração, qual o seu Isaac. Então, para finalizar, a reflexão que Deus nos deixa hoje, qual o seu Isaac? Ele quer que você ame ele acima de todas as coisas, ele quer que você seja obediente à voz dele, que você busque a ele acima de todas as coisas, porque ele tem muitas bênçãos a derramar. Então, entregue o seu Isaac. Amém? Que Deus te abençoe.